Boa noite a todos. Nós estamos agora com 47 pessoas na nossa sala de chat, né? E a ideia básica é o seguinte: não preciso nem entrar muito em detalhe, né? Vocês estão sabendo que nós estamos passando um período assim muito atribulado, né? Eu acredito que a partir dessa experiência que nós estamos tendo, vai mudar muito as coisas no Brasil e no mundo. Relação de trabalho vai alterar, trabalho home office vai começar a ser generalizado, mesmo depois dessa pandemia. As empresas começam a perceber que é viável, dá para trabalhar no home office, né? E é muito mais barato para a empresa, porque o custo do espaço físico é muito caro. Então, espaço físico, infraestrutura, as pessoas vão ter que ter a Professor, Oi, rapidinho, o áudio tá muito ruim, a gente não tá conseguindo escutar. Você tem como colocar um fone ou um microfone mais perto? vamos lá. Alô, pessoal, estão ouvindo? Tá muito melhor, professor, obrigada. Melhorou? Melhorou? Então, tá bom. Então, pessoal, então, voltando ao nosso preâmbulo, né? Nós estamos vivendo uma situação de exceção e o mundo não vai ser mais igual ao que era antes disso acontecer. Então, provavelmente vai mudar muito relações trabalhistas, vai se alterar muito a forma de se trabalhar, vai ser muito mais trabalho por tarefa e não por horário, tá? E o home office vai se tornar uma constante, que é muito mais barato para as empresas manter o funcionário em casa, mesmo para o funcionário, ele vai ganhar esse tempo de deslocamento. Hoje a gente perde 1 hora para ir, 1 hora para voltar, esse tempo vai ser ganho. Então, vai desafogar as cidades, vai desafogar um pouco os transportes públicos. Então, vai ser uma revolução realmente, tá? Então, isso daí a gente pode esperar que vai ter altas alterações no mundo a partir dessa pandemia. Falado isso, tá, pessoal? Vamos fazer um pouquinho a aula. Nós estamos... é experimental isso, né, pessoal? Então, não fiquem com grandes expectativas, nós estamos aprendendo, tem muita coisa que deve não sair muito bom, mas de qualquer forma, a gente tenta, a gente tem que fazer alguma coisa, tá ok? Deixa eu abrir aqui a tela, só uma coisinha, eu estou gravando essas aulas e eu vou colocar isso daí no YouTube. Então, para quem quiser depois rever ou tiver alguma dificuldade, pode pegar no YouTube e acompanhar pelo YouTube, tá ok? Bem, pessoal, vamos falar um pouquinho da teoria, tá? Então, não tem como escapar da teoria. Nós vamos entrar agora na parte de fluxo de caixa. Então, tá dando mal, só que vai ser gravado, ele vai tacar no YouTube. Opa, Então tá suave. Vou pedir, quem tiver com o microfone aberto aí, por favor, feche o microfone, que a gente fica ouvindo tudo. Vocês estão comentando entre vocês, né? A gente está ouvindo também. Bem, o que é o fluxo de caixa? Vocês devem ter visto um pouquinho do fluxo de caixa quando a gente fez engenharia econômica. A gente chamava aquele diagrama de flechas, né? Aquele diagrama de fluxo de caixa. O que é? Entrada e saída de dinheiro. Então, nós tínhamos entradas e saídas de dinheiro, chamávamos de fluxo de caixa. E isso vale para a contabilidade? Vale. Aliás, aqueles
aqueles fluxos de caixa que a gente montava, nós tirávamos da contabilidade, quando nós íamos fazer algum projeto. A gente pegava da contabilidade e tentava pegar esse fluxo de caixa para fazer uma análise. Então, tem tudo a ver com engenharia econômica, isso daí. Aquela aula de engenharia econômica, o fluxo de caixa, é isso. Existe um demonstrativo que se chama demonstrativo de fluxo de caixa. Os americanos, eles consideram esse, talvez, mais importante que o demonstrativo de resultado, porque ele diz se a empresa tem dinheiro ou não. Vocês estão vendo esse momento que nós estamos passando? O grande problema das empresas nesse momento é o fluxo de caixa. A empresa pode ter um produto maravilhoso, ele é rentável, ele dá lucro, mas o problema das empresas nesse momento é caixa. Provavelmente as empresas vão ter muito mais pagamentos para fazer do que recebimentos. Então, por conta disso, vai faltar dinheiro. Esse demonstrativo de fluxo de caixa, ele procura ver isso, ele procura analisar isso. Está certo, é um histórico, você vai estar sabendo isso só no final do ano. Mas, se vocês forem analisar o fluxo de caixa das empresas, vocês vão ver que elas tiveram um problema. Agora, março, abril, principalmente, elas estão com problemas. Bem, então nós temos um demonstrativo que a gente chama de demonstrativo de fluxo de caixa. Esse demonstrativo, ele é dividido em 4 pedaços diferentes, tá? 4 bloquinhos diferentes. Primeira coisa que eu tenho que falar, antes de entrar nesse bloquinho, é o seguinte. O demonstrativo de fluxo de caixa, ele fica embaixo do ativo. Vocês lembram que a demonstração de resultado fica embaixo do passivo? Porque a gente falava o seguinte, demonstração de resultado, ela vai gerar o lucro da empresa. E o lucro é do patrimônio líquido. Ou seja, a demonstração de resultado é esse lucro expandido, de tal forma que a gente consegue ter em mais detalhe como que se conseguiu esse lucro. O demonstrativo de fluxo de caixa, ele fica embaixo do ativo. Por quê? Porque ele é o ativo. Esse demonstrativo é a conta caixa e bancos, só que detalhada, com mais detalhes. Tá? Então, não se espante dele estar do lado esquerdo, do lado do ativo. Ele é a conta caixa e banco detalhadas, e eu não vou colocar nada na conta caixa e bancos. Eu vou jogar aqui na conta de demonstração de fluxo de caixa. Então, é isso que dessa maneira que vai funcionar. E esse fluxo de caixa, ele é dividido em 3 partes mais um resumo, 4 partes. A primeira parte a gente chama de atividades operacionais. Eu vou separar por várias atividades que a empresa tem, que são chamadas atividades operacionais, é da operação da empresa, tá? Recebimento de clientes, pagamento de fornecedores, pagamento de funcionários, são atividades operacionais. A empresa faz isso daqui para operar. Depois eu tenho as atividades de investimentos, quando a empresa compra alguma coisa que vai lá no ativo imobilizado, né? Então, no momento que ela compra alguma coisa, ela está investindo na realidade. Então, ela está fazendo esse investimento, vai para aqui atividades de investimento, tá ok? E depois eu tenho uma terceira, que são as atividades de financiamento. É quando a empresa ela vai tomar algum empréstimo, ela vai pagar esse empréstimo, ou quando os acionistas colocam dinheiro na empresa, são atividades que a gente chama de atividades de financiamento. Então, eu tenho esses 3 tipos, ela é separada de 3 tipos. Em cada uma delas, nós temos entradas e saídas, tá? E essa é a estrutura do fluxo de caixa, tá ok? Bem, aquilo que eu falei, vocês lembram que
Quando a gente fez a demonstração de resultado do exercício, quando eu chegava no final, eu pegava esse lucro líquido e lucro retido e colocava ele aqui em cima, no patrimônio líquido, lucro retido. Ok? Do fluxo de caixa é a mesma coisa. Eu não falei que o fluxo de caixa é a conta caixa bancos, só que eu tenho duas operações aí. Eu tenho que botar o saldo inicial aqui, no total de saldo inicial. Aí vocês vão ver na planilha que eu não tenho lugar para ficar colocando aqui aquelas operações de saldos iniciais. Tá? Por favor, pessoal, quem tiver com o microfone aberto, fecha o microfone. Bem, no final, eu vou colocar o saldo final aqui do relatório, eu venho aqui em cima e coloco ele como saldo final da conta caixa e bancos. Eu vou juntar essas duas contas. Caixa e banco, para mim, é a mesma coisa. Caixa e bancos é dinheiro no momento zero. Então, é por isso que nós vamos pegar essas duas contas e colocar aqui embaixo. E todas as transações que eu colocava aqui no caixa e bancos, eu vou jogar aqui no fluxo de caixa. Continua valendo aquelas regras que a gente falou. Se for só dois lançamentos, um no passivo e outro no passivo, são de sinais iguais. Se forem dois lançamentos, um no ativo, os dois no ativo ou os dois no passivo, eles vão ter que ter sinais diferentes. Por quê? Para no final bater o total do ativo com o total do passivo. Tá ok? Bem, falado isso, não vou perder muito mais tempo, nós vamos já fazer o exercício. Eu vou começar fazendo o exercício. Eu vou fazer o F5. Então, se vocês estiverem com a planilha aí, quiserem acompanhar fazendo o exercício, por favor, abram no F5 e vamos fazer o F5. O FE1 e o FE2, eu vou comentar com vocês alguns lançamentos específicos, que são mais complicados. O resto é o trivial. Ok? Então, nós vamos fazer o F5. Se vocês já estiverem prontos, nós podemos começar montando esse exercício. Bem, primeira coisa que nós vamos fazer, reparem, primeiro, que o relatório de fluxo de caixa está aqui embaixo do ativo, enquanto a demonstração de resultado continua aqui embaixo do passivo, porque a demonstração de resultado é a conta lucro líquido, lucro retido detalhada. E a demonstração de fluxo de caixa, ele é a conta caixa e bancos. Olha, não tem lugar para eu fazer lançamentos aqui na caixa e banco. Só o saldo inicial que eu consigo fazer. E colocar o saldo final também. Ele não tem lugar para eu colocar. Outra coisa, pessoal, da mesma forma como não tem saldo inicial na demonstração de resultado, olha, não tem saldo inicial aqui. No fluxo de caixa também não tem saldo inicial. Vai ter saldo inicial em caixa e bancos. Nas específicas, não vai ter. Tá ok? E vamos lá. A gente começa, como sempre, pegando os saldos iniciais do balancete de verificação. Então, banco, 400. Vamos lá em bancos. 400. Capital social, 600. Capital social, 600. Empréstimo bancário de 1 ano e meio. Se é um empréstimo de 1 ano e meio, é de longo prazo, é mais do que 1 ano. Então, ele vai aqui entrar no passivo não circulante exigível, 300. Fornecedores, 180. Fornecedores, 180. Imóveis em uso, 400. Então, vamos aqui em imóveis, 400.
Imposto de renda a pagar, 60. Imposto de renda a pagar, 60. Lucros acumulados, 120. Lucros, prejuízos acumulados, 120. Lucros do período anterior, 80. Lucros do período anterior, 80. Espera um pouquinho. Lucro prejuízo acumulado, 120. Lucro do período anterior seria aqui um saldo inicial desse lucro líquido. A gente pode juntar esses 80 nesses 120. Tá? Por quê? Porque a cada ano que passa, nós pegamos esse lucro líquido, lucro retido, e somamos com o lucro acumulado. Isso é o normal. Então, mais 80. Então, passou a 200. Então, o lucro acumulado, ele vai ser esse 120 mais esse 80. Tudo bem? Participações, 160. Participações, 160. Salários a pagar, 20. Salários a pagar, 20. Terrenos, 200. Terrenos, 200. Títulos a receber há mais de 2 anos e meio, 140. Se é mais que 2 anos e meio, é longo prazo. O que era mesmo? 140. Então, aqui, 140. E, por fim, veículos, 60. Veículos, 60. Ficou amarelinho, o sinal que está batendo o ativo com o passivo, 820, 800. Ah, mas está faltando... Por que não deu aqui 800 e aqui deu 820? Tem 20 que vai ser ajustado em algum canto aí. Depois eu dou uma olhadinha o que pode estar acontecendo. Tá ok? Provavelmente vai ser esses salários a pagar. Mas vamos em frente e a gente vai acertando isso daí. Deixa eu ver se não tem nada aqui. Tá. Bem, primeira transação. Compra de matéria-prima por 500, sendo pago 250 à vista. Então, a gente falava, qual que é a origem? A origem, eu tenho duas origens aqui. Eu tenho 250 que saiu do caixa, a origem do recurso, 250 que saiu do caixa e 250 que o fornecedor me emprestou. Então, o fornecedor me emprestou 250, aumentou 250. Agora, não dá para jogar no caixa. Não tenho aqui lugar para jogar aqui. Então, eu venho aqui, demonstração de fluxo de caixa, fornecedores pagos menos 250. Por que negativo? Porque saiu o dinheiro do caixa. É a mesma coisa. Saiu o dinheiro do caixa, ficou negativo. Tá ok? Então entrou 250, que era do fornecedor aqui, e 250 aqui. Tá perneta ainda o lançamento. Por quê? Aonde que a gente coloca a matéria-prima? A gente comprou matéria-prima. Então, essa matéria-prima, 500. Estoque de matéria-prima, 500. Positivo? Positivo. Por quê? Porque aumentou o valor da matéria-prima. Vocês repararam que eu fiz o primeiro lançamento na demonstração de fluxo de caixa, ou seja, todos os lançamentos que eu fiz, antigamente eu fazia aqui no Caixa e Bancos, eu vou fazer aqui. Tanto que para mim não importa se ele fala pagou em cheque, pagou em dinheiro, para mim é diferente. Eu vou pagar aqui, ó, aí vem para cá.
Bem, funcionários da fábrica utilizam 250 de matéria-prima para confecção de produtos. Então, aqui do estoque de matéria-prima, eles pediram 250, saiu 250. Tá ok. Origem é do estoque de matéria-prima. Destino. O destino foi para o estoque de produto acabado. Eles usaram essa matéria-prima para fazer alguma coisa, eles não jogaram fora. Então, isso significa o seguinte, foi utilizado na confecção de produtos. Sai daqui do estoque de matéria-prima, foi utilizado, eles agregaram com matéria-prima, mas vão agregar mais para frente com mão de obra, água, luz, gás, telefone, aluguel, tudo isso daí, depreciação, tudo isso daí vai compor o custo do produto. Vai entrar tudo aqui no estoque de produto acabado. Só que ele não entra ao mesmo tempo, ele vai entrando paulatinamente, conforme está sendo pago as coisas, né? Ou conforme estão sendo reconhecidos os valores. Pagamentos de salários no valor de 20. Pois bem, eu paguei origem, caixa, não tenho aqui no 3 como jogar, vai sair daqui. É uma atividade operacional, assim como fornecedores, pagos, recebimento de clientes é atividade operacional, pagar salários é operacional, é da operação do dia a dia da empresa. Então, eu vou pagar aqui no 3, deixa eu ver o valor de 20. Então, eu vou pagar 20. Se eu paguei, saiu menos 20. Saiu 20 reais. Tá. Qual o destino? É o pagamento dos salários. Se eu paguei 20, eu não estou mais devendo aqueles 20. Limpei os 20. Pessoal, daqui 10 minutos vai cair a linha. No momento que eu cair, eu vou abrir uma nova sessão e eu coloco essa sessão no Moodle e coloco também, eu mando aqui para os representantes de classe, tá, pessoal? Então, se preparem que deve cair em 10 minutos. Ele dá só direito a 40 minutos de conversação. Bem, então, onde que nós estávamos? Reconhecimento nas contas de energia, água e telefone, sendo 20 da fábrica e 10 do escritório. Quando eu reconheço, eu não paguei. É quando chega a conta na sua casa. Você paga no mesmo dia, só se o vencimento for naquele dia, porque caso contrário, você vai esperar o dia do vencimento para pagar. Aqui também. Mas naquele momento que você recebeu a conta, você reconhece, estou devendo, devo pagar essa conta, tá ok? Quanto que estou aí? 20 da fábrica, 10 do escritório, estou reconhecendo. Então, vamos jogar isso aqui, podemos jogar ou para fornecedores ou para contas a pagar. Como não tem contas a pagar aqui, eu vou jogar em fornecedores. 20 mais 10, 30. Estou devendo 30 para fornecedores. Não paguei, mas estou devendo. Agora, qual que é a contrapartida disso? 20 é da fábrica. 20 é da fábrica e ele vai compor o custo do meu produto. 20. Entra aqui. 20. Estoque de produto acabado. Não esquece, pessoal, todos os gastos com a fábrica vão para o estoque de produto acabado. E 10. 10 é do escritório. Todos os gastos de escritório são despesas administrativas. E ela diminui o lucro. Então, é menos 10. Tá ok? 5. Venda de mercadorias pelo valor de 300, sendo recebido 180 à vista, 120 a prazo, as mesmas valem 150, os impostos são de 30, pago a prazo, e a comissão de venda são de 10%. Tá ok? Bem, primeiro, vamos por partes. Vamos nesse 300, 180 e 120, que é a primeira parte. Porque 180 mais 120 dá os 300, que é o que vale. 300, venda bruta, 300.
Desses 300 que eu vendi, 180 à vista e 120 a prazo. Vamos fazer os 120. Os 120 é contas a receber. Aumentou, é positivo, eu devo receber esses 120 dos clientes. E 180? 180 eu recebi à vista, eu era para jogar aqui, ó, em caixa e bancos. Vou jogar aqui, recebimento de clientes. É uma atividade operacional, 180. Aí, as mesmas valem 150. Então, a origem dessas mercadorias é do meu estoque de produto acabado. Saiu 150. Então, eu entreguei para o cliente algo que me custou 150. A hora que eu entreguei, meu estoque diminuiu de 150. Isso significa o seguinte: esses 300 aqui que eu cobrei, na realidade, eu não vou ter 300 de lucro. É 300 menos 150, que é o custo dessa minha mercadoria. Bem, os impostos são de 30, pago a prazo. Então, se os impostos são de 30 para pagar a prazo, a origem foram as vendas. Se eu não tivesse vendido, eu não teria que pagar imposto. Como eu vendi, menos 30. Como é para pagar para prazo, aumentou em 30 a minha dívida. Então, meus impostos a pagar, 30. Para encerrar aqui, a comissão de vendas é de 10%, 10% dá 30. Então, a origem são as vendas, menos 30. Tudo aqui no demonstração de resultado é negativo, menos a receita de vendas brutas, né? Então, menos 30, porque eu estou pagando essa despesa de venda, mas não paguei nesse momento, eu só reconheci. Então, aqui, salários eu posso jogar em salários a pagar ou abrir uma conta aqui, comissão a pagar. Vou botar em salários a pagar. 30, aumentou minha dívida. Com isso, a gente fechou esse lançamento número 5. Tá ok? 6. Pagamento de fornecedores no valor de 100. A origem é o caixa. Eu vou pagar 100. A hora que eu pago 100, diminui de 100. E ele está no fluxo de caixa, aqui na demonstração de fluxo de caixa, fornecedores pagos. Por outro lado, a contrapartida, se eu paguei os fornecedores em 100, diminuiu em 100 a minha dívida. Eu estava devendo 460, passei a dever 360. Diminuiu minha dívida. 7. Recebimento dos clientes no valor de 100. Então, agora, a origem é o contas a receber. Os clientes me pagaram 100. Se eles me pagaram, não estão me devendo mais 100. Então, diminuiu, eles estavam devendo 120, me pagaram 100, estão devendo só 20. Por outro lado, aqui no demonstração de fluxo caixa, recebimento de clientes, entrou 100. Entrou 100. 8. Reconhecimento do salário, 150 do funcionário da fábrica, 20 do pessoal do escritório. De novo, quando eu reconheço, não paguei ainda, mas eu tenho aqui uma dívida de 70. Então, estou devendo 70. É o lançamento número 8. Salários a pagar, 70. Aumentou minha dívida. Dessa dívida, 50 é da fábrica e 20 do escritório. Tudo que é da fábrica é estoque de produto acabado. 50. Aumentou o valor do meu estoque. O meu custo aumentou. O custo de fabricação. E 20 é despesas administrativas. Menos 20. Despesas administrativas. Estou preocupado que está para cair. Bem, fechamento do balanço. Cálculo do imposto de renda como 30% do LAIR,
Qual que é o LAIR? É o lucro antes do imposto de renda. Eu tenho que fechar, se vocês forem fazer na mão, eu tenho que fechar aqui, né? Vendas, menos impostos, receita líquida, menos CPV, CMV, custo do produto vendido, custo da mercadoria vendida, lucro bruto, menos as despesas administrativas e de vendas, lucro antes do resultado financeiro. Não tem nada aqui de receita e despesa financeira. Isso é o LAIR, 60. Se eu estou falando que os dividendos, que o imposto de renda é 30% do LAIR, eu vou jogar aqui. Igual, é negativo, porque vai diminuir o meu lucro, 60 vezes 30%. Deu 18. Só toma um certo cuidado, pessoal, que pode ser que ele dê um número quebrado aqui, tá? Então, a hora que vocês forem, nesse caso não deu um número quebrado, mas se der um número quebrado aqui, vocês têm que colocar um número quebrado na contrapartida. Se deu menos 18 aqui imposto de renda, aumentou minha dívida. Então, aqui, imposto a pagar, vou colocar 18. Tá, que mais? Bem, e depois disso, eu tenho 50% dos dividendos do LDIR, lucro depois do imposto de renda, para pagar em 45 dias. Pessoal, meu lucro antes do imposto de renda deu 18, deu 60. Menos 18 dá 42. Esse é o meu LDIR, é lucro depois do imposto de renda. Aqui não tem uma linha aqui. Então, o que eu vou fazer aqui? Os meus dividendos, eles vão ser de 50% do LDIR. Isso daqui é igual a 50% multiplicado